Sejam muito bem-vindos a mais um Programa em Alta. Eu sou o Dr. Leonardo Rodrigues da Silva e hoje estamos aqui com um convidado especial, o Dr. Luciano Máximo, médico paliativista, para a gente falar um pouquinho, desmistificar a medicina paliativa, né, Luciano? Seja bem-vindo. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra, não só esse encontro contigo e conversar contigo, que é algo que eu gosto muito, mas também falar sobre cuidados paliativos, que são a minha grande paixão, a minha grande alegria, a motivação da minha vida e todo o meu depósito de esperanças. Luciano, antes de a gente entrar propriamente nesse assunto de medicina paliativa, até para o pessoal de casa que ainda tem gente, a maioria já conhece nos dias de hoje, mas ainda tem gente que não sabe o que trata realmente, onde que está a medicina paliativa, me fala um pouquinho da formação, né? Porque antes da medicina paliativa passou por diversas áreas na medicina, né? E onde foi a formação até mesmo de cuidados paliativos? Nossa, a minha trajetória ela é um pouco diferente. Eu sempre brinco, demorei para casar, então eu aproveitei para estudar muito, né? Não que os casamentos atrapalhem, mas é uma brincadeira que eu faço quando as pessoas se espantam. Então eu passei pela formação em pediatria, clínica, nefro, transplante renal, reumato, geriatria. Fiz medicina paliativa quando eu fiz, não tinha no Brasil formação sólidas, né, e que aconteciam com frequência, então eu fiz cuidado paliativo fora do Brasil, fiz na Espanha, fiz também no Paliativo Sem Fronteira formação em cuidado paliativo pediátrico e também estudei nos Estados Unidos fazendo formação em hospice, que é uma modalidade de cuidado e de atendimento a pessoas que estão propriamente dita no final da vida, entre 3 a 6 meses nesse tempo de vida. Tenho mestrado em bioética, com área de pesquisa em medicina paliativa, pesquisei comunidades indígenas no final da vida e cuidados em aldeias indígenas de cuidado paliativo de final de vida. Estou fazendo o segundo doutorado, o primeiro doutorado é em medicina preventiva, também com área de pesquisa em cuidado paliativo e agora também com área de pesquisa em cuidado paliativo. Eu pesquiso comunidades trans no processo de finitude por doenças crônicas graves e faço doutorado na FGV. Muito bom. É meu último doutorado. Chega. E nessa trajetória toda, Luciano, passando por diversas áreas, houve algum marco, alguma experiência específica que levou a escolher essa área tão particular da medicina ou sempre gostou, ou já tinha isso no plano inicial? Como é que foi isso daí? Nossa, antes, quando eu tinha decidido fazer medicina, eu estudei muito focado para isso. Eu estava no primeiro ano do segundo grau antigo, né? Eu sou uma pessoa antiga, e eu estava tendo uma reportagem no Fantástico sobre oncologia, e nessa reportagem eram pessoas que estavam sendo cuidadas num processo de final de vida. E nessa época não tinha um cuidado paliativo amplo, né? E eu vi muitas pessoas em sofrimento. E naquele momento eu pensei, eu quero trabalhar nesse lugar onde exista sofrimento para que eu possa reduzir e tirar o impacto desse sofrimento. E aí, percorrendo essas áreas da medicina, eu sempre fui muito apaixonado por cuidar dessas pessoas, por levar lenitivo, conforto, por aliviar a dor, aliviar o sofrimento, estar perto dessas famílias. E todo mundo, na verdade, falava que eu tinha uma forma diferente de ver a vida, de enxergar a medicina. Eu sempre tive uma busca por um olhar integral do ser humano. A nossa visão do cuidado paliativo, que também era a minha visão e é a minha visão, que o ser humano ele existe em várias dimensões, seja espiritual, física, emocional, histórica, cultural, econômica, política e por aí vai. E eu gostava de cuidar das pessoas em todas essas dimensões e enxergar a presença do sofrimento para ser cuidado. E isso me levou, indubitavelmente, para o cuidado paliativo. A doutora Denise Bonfim, que é uma neurologista em Brasília, ela me convidou para participar do cuidado de pessoas com mucopolissacaridose e doença de Fabry. Uhum. Eram pessoas já com doenças avançadas, graves, e ela disse, é o seu perfil, você tem que fazer parte do centro de infusão, mas com esse seu olhar integral, holístico. E ela disse, isso é cuidado paliativo, pesquise, estude, aprenda e venha. Então ela foi minha grande impulsionadora e me apaixonei desde sempre, desde então. E desde quando o Luciano está trabalhando com cuidados paliativos? Hoje o dia a dia tem sido o que? Hospitalar, domiciliar, ambulatorial? Tem feito todos esses três? Como é que tem sido isso? Desde quando eu acho que vão fazer de forma exclusiva, eu acho que vou completar 15 anos fazendo 15 anos. De forma exclusiva. Concomitante, estou completando 20 anos.
concomitante. Já tem um tempinho. Pode não parecer, tá, gente? Mas tô brincando. E trabalha nas 3 áreas, tanto... Eu trabalho nas 3 áreas. Hospitalar, com cuidado paliativo, domiciliar, né? Tanto SUS quanto privado. E já trabalhei também no ambulatorial também, com cuidado paliativo. Hoje eu tenho muita priorização pelo domicílio e pelo hospital, que é onde eu gosto mais de atuar. Luciana, então agora vamos falar um pouquinho sobre o que realmente, como definiria a medicina paliativa, o que ela é e o que ela não é, ou seja, desmistificar mesmo, né? Tem muita coisa que se fala, tem muita gente que é como tu mesmo já falou, né? Assim, é uma área que até menos tempo, né? Atrás, pouco se falava, né? Na verdade, a medicina paliativa ela tem um avanço muito recente. A nossa primeira residência em medicina paliativa ela começa em 2015, isso é muito recente. Os primeiros cursos de medicina paliativa também são muito recentes, a gente não tem muitos cursos específicos para médico. Nós temos cursos interdisciplinares que também são muito bons, mas eu sempre foco na necessidade que o médico tenha uma formação diferenciada, porque envolve diagnóstico e tratamento, e ele precisa fazer isso muito bem, com maestria. Então é muito recente. As discussões no Brasil elas vão começar lá na década de 80. E elas foram engatinhando para depois de 2006, com o surgimento da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, ganhasse mais forma, mais corpo, mas sempre envolvido com preconceitos e com barreiras. Eu vou começar dizendo o que não são cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos não são abandono. As pessoas não são abandonadas à própria sorte, elas não são abandonadas à morte. Cuidado paliativo não é uma ausência do que tem ou do que pode ser feito. Cuidado paliativo, os cuidados paliativos vão representar uma série de medidas e de intervenções que podem auxiliar muito e que podem transformar muito o sistema de sofrimento e angústia que as pessoas enfrentam, não vou dizer no caminho para a morte, mas no caminho de enfrentamento com uma condição de adoecimento crônico. Cuidados paliativos eu costumo chamar de instrumento terapêutico. E por isso que eu sempre falo que a gente não pode chamar uma pessoa de Dona Maria uma paciente paliativa. Não pode, porque cuidados paliativos são instrumentos de tratamento, é uma terapêutica holística, integral, que visa trazer conforto às pessoas de todas as idades. O cuidado paliativo ele inicia desde a vida intrauterina, em que se faz a possibilidade de um diagnóstico de uma condição de adoecimento crônico ameaçador à vida, e vai por todas as idades até o momento da morte. Cuidados paliativos são intervenções que vão envolver uma série de disciplinas, que vão atuar de forma interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, possibilitando conforto, possibilitando qualidade de vida. E cuidado paliativo, apesar de nós não termos medo da morte, a gente fala sobre morte com tranquilidade, é um cuidado para a vida, enquanto a vida acontece. Por isso que é extremamente importante que a gente consiga atuar desde o momento do diagnóstico, para que a gente consiga ajudar tanto os pacientes, as pessoas que são assistidas, também os familiares nesse enfrentamento. Os cuidados paliativos não são exclusivos para os cuidados do paciente, eles envolvem um cuidado com a família e com a comunidade. Quando eu fazia cuidado paliativo pediátrico, a gente já foi em escolas em que os amiguinhos estavam em sofrimento muito grande porque o colega não ia mais para a escola, porque ele estava numa condição de adoecimento grave, num processo de terminalidade da vida, e eles estavam em desamparo. Então a gente foi com a psicóloga até ali para poder amparar os estudantes, os colegas, crianças, junto com seus pais e professores. E isso é o cuidado paliativo. É um cuidado que alcança a comunidade, que alcança a sociedade, que não envolve apenas o paciente e os seus familiares. Os cuidados paliativos, eles representam o muito a ser feito, porque sempre há muito o que ser feito. E não representa estar abandonado à própria sorte, ou porque não existe mais nada a ser feito, que é o que a gente sempre escuta. Doutora, eu cheguei aqui, porque não tem mais nada a ser feito, me mandaram para você. Aí eu falo, não, mandaram você para cá porque tem muito a ser feito. Eu posso não entregar para aquilo que você deseja, e as pessoas desejam a cura. As pessoas não desejam o sofrimento, as pessoas não desejam a morte,
né? E quando elas desejam a morte, não é um desejo pela morte, é um desejo pelo final da dor. É um desejo que a dor termine de alguma forma, e pode ser que a morte represente o final da dor. E aí eu afirmo para eles, não, o cuidado paliativo não é isso, ele não vai te abandonar. Porque nós temos tanto a fazer, e o seu médico assistente tem tanta cuidado e amor e afeto por você, que encaminhou você pra gente. Porque eles sabem que a gente pode contribuir contigo de uma forma excelente, e é o que a gente vai fazer. Nós vamos caminhar juntos e a gente vai enfrentar isso tudo juntos. E não raro, na primeira consulta, eles já saem melhor do que quando eles chegaram. Os medos são derrubados, os receios, as angústias, e eles acabam entendendo que nós somos parceiros nessa caminhada. E nós vamos caminhar juntos até o momento da finitude. Mas deixar bem claro, pessoal de casa, que ele é uma ciência, né? Tem muito estudo em cima disso, muito trabalho. Quais são os pilares do cuidado paliativo? Sim, é uma ciência que tem que ser respeitada, muito respeitada. Eu até acredito que a população, de uma forma geral, quando entra em contato com os cuidados paliativos, eles têm esse acesso, a gente tem acesso. Às vezes as informações são atravessadas no Google, né? Mas tem informações que são verdadeiras também. Tem podcasts que falam sobre o cuidado paliativo que são excelentes. Eu acho que eles vão desmistificando. O que a gente tem muita dificuldade são com equipes médicas, de mostrar para eles que os cuidados paliativos são ciências, são baseados em evidência, em pesquisas. Então, eu, por exemplo, faço pesquisa em cuidado paliativo há 15 anos. Eu tenho pesquisado, sou professor da FURB de cuidado paliativo, e a gente está sempre produzindo artigos, sempre pesquisando tratamento, inovações de tratamento, implantações. Então é uma ciência. E para fazer cuidado paliativo você tem que ter esse conhecimento científico. Não dá para amar cuidado paliativo e não estudar. Eu sempre falo com os residentes que passam comigo e com os alunos que a gente precisa estudar muito para conseguir fazer diagnóstico e para conseguir tratar. Não adianta abraçar, eu adoro abraçar as pessoas, mas abraçar não resolve, abraçar não tira a dor, abraçar não reduz um delírio, abraçar não faz com que a gente pare de vomitar, não resolve angústias, nem angústias existenciais. Isso vai ser tratado com conhecimento, então precisa estudar para conhecer. Eu acho que eu me perdi agora Não, eu perguntei dos pilares do cuidado paliativo. Dos pilares. Um dos pilares que é extremamente importante é alívio para a dor e todas as formas de sofrimento. É fundamento. Nós somos fundamentados no alívio. Nós também somos fundamentados na construção de um conhecimento de cuidado que acompanhe o paciente do diagnóstico, né, o mais precocemente possível, durante toda a trajetória e percurso do processo de adoecimento. Também somos fundamentados no princípio de que nós não somos apenas atuantes da fase final da vida, do processo ativo de morte. Acaba que nós somos muito chamados para esse momento. Nós não somos isso. A gente não tem medo da morte. A morte para a gente é enxergada, e isso é um fundamento do cuidado paliativo, como algo natural pertencente à vida. Estar vivo é estar na possibilidade da morte. E por não termos esse medo, a gente fala sobre isso, a gente acompanha as pessoas em fase ativa de morte, mas também a gente entende que morrer precisa ser discutido para que a gente consiga ter uma morte melhor. Uma morte o menos sofrida e atravessada por dor, por dispneia, que é aquela falta de ar, aquelas secreções que fazem um barulho que assusta os familiares. Então, o cuidado paliativo também é fundamentado na ideia de que a gente não antecipa a morte e de que a gente não prolonga a morte. Antecipar ou prolongar significa causar sofrimento, tanto em familiares, quanto em equipes, quanto em todas as pessoas que estão acompanhando o processo. E também é um fundamento importante dos cuidados paliativos a pesquisa científica. Eu preciso descobrir e inovar sempre para que eu consiga oferecer um cuidado excelente. Muito bom, Luciano. Esse é um tema que interessa a todo mundo, porque todo mundo vai ter um familiar ou até si mesmo passando por uma situação na qual vai precisar desse alívio de dor e desse acompanhamento, né? A gente encerra esse primeiro bloco, é só uma amostrinha, né? No programa de hoje a gente vai ter até uma situação diferente, né? A gente enviou perguntas para o pessoal de casa e no final, algumas dessas perguntas, é claro, a gente escolheu para poder responder também para o pessoal de casa. Que legal. Então, sigam nos acompanhando nos próximos blocos, vamos entrar em partes mais técnicas e histórias emocionantes aqui também.
Voltamos para o segundo bloco e, como prometido, né, Luciana, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, né? No dia a dia, quais são os maiores desafios nesse controle da dor e sintomas de pacientes com cuidados paliativos? Antes a gente tinha muitos maiores desafios, né? Quando nós chegamos em Blumenau, as discussões com equipes eram muito mais truncadas, muito mais cheias de obstáculos, mas eu vou dizer que os desafios que outros colegas nos trazem envolvem muita falta de medicação. Então, falta morfina, falta fentanil, falta midazolam, falta possibilidade de discussões de diagnósticos com outras especialidades. Aqui a gente não tem enfrentado mais isso, a gente tem acesso tanto na atenção domiciliar, seja pela Unimed, seja pelo SUS, seja dentro do Hospital Santo Antônio, a gente não tem esses obstáculos. Qual o obstáculo maior que a gente enfrenta? São os conceitos equivocados que as pessoas têm sobre o opioide. Tanto, às vezes, profissionais da saúde, né, e não se limita a médicos, mas isso alcança equipes de enfermagem e outros profissionais da saúde, mas também familiares que chegam com conceitos errados, que morfina é só para quem está morrendo, por exemplo. E aí, ou que morfina é uma medicação para sedação. E aí a gente faz todo um trabalho com todo mundo, mostrando que morfina ela é uma medicação para dor, para dispneia, para conforto, mas não é para quem está morrendo apenas, né? É para todo mundo que sente uma dor que é dificílima de ser tratada por via oral, por exemplo. O cuidado paliativo tem essa ideia de a gente tentar tratar todo mundo por via oral, mas nem sempre a gente consegue, né? E às vezes as pessoas se assustam com bombas de infusão. Infelizmente, tem colegas médicos que não entendem, que têm dificuldade, que não leem, que não estudam, que não se renovam no conhecimento, né? E isso já é um conhecimento muito bem informado, que as medicações feitas de forma contínua, elas permitem que a pessoa viva um tempo melhor, né? Às vezes, o conforto nos possibilita mais tempo de vida, às vezes suspendendo aquilo que não é importante, que é fútil, que é desnecessário, possibilita que ela seja concentrada na sua própria vida, na sua própria dinâmica de existência. E as medicações contínuas, elas são extremamente confortáveis de serem ajustadas. Então, o maior obstáculo que eu enxergo hoje em dia são essas barreiras que as pessoas trazem por conhecimentos equivocados que foram transmitidos sem nenhum tipo de ciência ao longo do tempo e que muitas vezes surgem como uma barreira para que a gente consiga amparar. No cuidado paliativo, a gente não enxerga as conferências com as famílias como um problema ou como uma barreira. A gente enxerga como uma possibilidade de trocas de informação e de acolhimento. Porque muita gente acha que lidar com as famílias é uma coisa difícil, é algo terrível, mas eu sempre questiono, se o sofrimento existe, ele também faz com que a gente, nesse sofrimento, não consiga entender o que é dito, não consiga assimilar aquilo que está sendo ensinado e mostrado pelo médico ou pela equipe, e isso faz com que as famílias aceitem menos. Por isso que a gente precisa fazer muitas visitas, muitas conversas com calma, com respeito, com acolhimento, com interesse, com uma participação ativa do ouvir para depois falar, e isso faz com que as famílias consigam, com tempo, com cuidado e entendendo. Quando eu comecei no Santo Antônio Cuidado Paliativo, nós tivemos um colega cirurgião que ele me pediu uma avaliação, e aí quando eu fui avaliar o paciente, ele disse assim, ele não está morrendo, e ficou me repetindo isso várias vezes. E eu falei assim, ok, tudo bem, mas você pediu para eu avaliar em relação à dor, em relação ao sofrimento, então deixa eu avaliar com calma. Não, eu quero acompanhar você para ver o que você vai falar. Eu falei, tipo, vamos combinar uma coisa? Vá lá pro consultório, eu vou avaliar, e depois eu vou lá paliar você. Eu faço essa brincadeira. Que às vezes o que os médicos e os colegas precisam, e a equipe de enfermagem também, é receber uma visita paliativa do paliativista. Porque a gente tem muitas emoções que não estão muito bem resolvidas. A gente tem essa ideia de que a gente consegue curar tudo, isso é quase um endeusamento de si mesmo. A gente adquire quase um poder de cura inimaginável, isso não existe. Né? A gente não impede a morte, a gente não faz com que a morte retroaja. A morte, quando ela se instala, ela é uma força absoluta e a gente não a vence. Eu digo que eu venço a morte quando eu consigo dar conforto, e a morte se torna um processo tranquilo e calmo. Né? Apesar da morte nunca ser um evento bonito, mas ela pode ser o melhor possível. E aí eu fui depois paliar ele,
né? E aí eu fui explicar o que a gente fazia, eu fui mostrar, depois eu convidei ele para ver como que o paciente ficou depois da nossa avaliação, como que a família ficou, e ele ficou extremamente emocionado, e hoje é uma pessoa, assim, extremamente participativa. Também foi um início difícil, porque muita gente não entende que paliativista pede exame, pede tomografia, pede ressonância, pede avaliação para o cirurgião, solicita indicação de cirurgia, porque cuidado paliativo não é abandono, né? E as pessoas que têm possibilidade de passarem por intervenções e que queiram passar por intervenções e que aceitem isso como uma possibilidade de amenizar o sofrimento, a gente indica e a gente faz. Então, mas assim, desde muito cedo eu percebi que as pessoas foram aprendendo isso. Você não é dessa época, mas a gente tinha o café paliativo no hospital, a gente tinha o Café com a Morte no hospital, a gente tinha o Cine Debate de cuidado paliativo, que foi a forma que a gente encontrou de levar o cuidado paliativo para todos os setores. Treinamento para equipes de enfermagem, então eu explicava todos os pormenores do cuidado paliativo, como que a gente fazia essa intervenção, treinamento para equipes médicas, no pronto-socorro, na enfermaria, treinamentos ambulatoriais. Então foi uma época assim que foi exaustiva para mim, mas foi uma época que a gente teve a chance de levar o conhecimento para a comunidade, mas também para a comunidade hospitalar. A gente fez, na época, até treinamento, né, para as pessoas que faziam atendimento, a triagem, né, a triagem não, o atendimento externo. A pessoa chegou para ser atendida, o atendente, né, e foi uma forma de mostrar para eles que aquele sofrimento era real e que aquelas pessoas precisavam ser tratadas com agilidade e com dignidade. Depois a gente treinou os enfermeiros também do atendimento da triagem, para que eles reconhecessem quais eram as emergências do cuidado paliativo, e que muitas emergências eram vermelho e não verde por ser cuidado paliativo. Então foi uma época de exaustão, mas também de transformação. E não há outra forma de transformar os obstáculos que não seja através da educação, através do empenho dos paliativistas de transformar e de mostrar o que realmente são os cuidados paliativos e como eles podem contribuir para uma vida melhor. Luciano, assim, para quem não, óbvio que não é para vocês que estão nessa área, mas para quem não é da área do cuidados paliativos, geralmente falar sobre finitude é muito difícil, né? Justamente por essa cultura dentro das faculdades de medicina sempre da cura, né? Mas a gente nem sempre consegue essa cura da doença, né? Então, falar sobre essa finitude, como é que vocês abordam os familiares, o próprio paciente? Como é que tem sido essa abordagem da equipe? Eu separo primeiro assim, o que é muito urgente, né? Quando a gente chega num processo final de vida, eu não tenho muito tempo para trabalhar isso. Por isso que é muito importante que eles sejam encaminhados precocemente. Quando são encaminhados precocemente, eu vou impulsionando diálogos, permitindo que eles me conheçam, que eles conheçam o nosso trabalho, que eles se tornem familiarizados com os cuidados paliativos, para que a gente comece a provocar diálogos que envolvem o processo final da vida e a morte. Por que isso é importante? Porque a nossa vida geralmente é desorganizada. A gente vive como se nós fôssemos viver para sempre. A gente toma uma série de decisões e de atitudes que não são boas para nós, que muitas vezes não são importantes para nós e que geram um desencadear de sofrimentos e angústias imensos. A gente adia uma série de tomadas de decisões, de resoluções, seja elas de impacto financeiro ou emocional. E quando eu não falo sobre isso e não falo sobre a possibilidade da morte, tudo isso não se resolve. Tudo isso vai sendo adiado e as coisas vão se complicando, e aí no final da vida se descobre que existe uma série de situações gravíssimas que nós não temos tempo para trabalhar, para resolver e para amenizar. Aí resta um tempo muito, muito curto. E aí é muito comum a gente observar que tem pessoas que trazem sentimentos que envolvem sensações de erro, de vida desperdiçada, sensações de autopunição, uma busca pela própria violência contra o corpo e até de aceitação do adoecimento como uma forma de castigo. Porque tudo isso não foi trabalhado antes e não foi enxergado antes. A gente consegue fazer muito, a gente consegue ajudar muito, mas a gente tem muito pouco tempo para fazer isso. E aí a gente vai provocando essa discussão de forma calma e tranquila, ajudando eles a enxergar que é importante falar sobre a morte. A gente só se dá conta da nossa finitude quando alguém que a gente ama perto morre. A morte do outro fala sobre a minha morte comigo. E aí alguns familiares trazem essas questões porque alguém morreu. E aí querem falar sobre isso. Ou
a gente vai provocando, né? O que você acha que vai acontecer agora? O que você acha que vai ser daqui a pouco, daqui 2 anos, daqui a alguns meses? A gente vai tentando fazer com que eles tragam essas questões, né? Não de forma invasiva, mas de uma forma prudente. Até para a gente poder fazer as diretivas antecipadas de vontade, que são aqueles desejos, eu acabo preferindo chamar de manifestações antecipadas de vontade, porque eu manifesto como eu quero ser cuidado quando eu não conseguir falar por mim. Né, o que geralmente acontece com doenças crônicas que avançam, que evoluem o nosso cognitivo, e aí eles perder essa chance de falar o que é dignidade para mim é algo que eu considero totalmente desumano. Então a gente provoca essas conversas sem sermos invasivos. Quando os pacientes não querem falar sobre isso, eu peço para eles escolherem alguém, então, da família que os represente, porque a gente precisa planejar o futuro. O cuidado paliativo, ele trabalha com planejamento do futuro. Por isso que a gente faz aquilo que nós chamamos de planos de cuidados avançados, que é um olhar para o futuro, diante de tudo aquilo que vai acontecer, sem mentiras, sem amenizar a realidade, porque a gente só consegue trabalhar com honestidade e com verdade, não dá para ser de outra forma. Quando o paciente está muito perto da morte, aí a gente já tem que fazer uma provocação mais rápida, né? A gente tem que chamar para conversar. Ontem, por exemplo, né, eu respeito, né, e os cuidados paliativos precisam respeitar quem não quer conversar. Comecei a conversar com a senhora, ela fechou os olhos e não quis mais conversar comigo. E aí eu falei para o filho, ele continuou provocando as perguntas. Eu falei, não, ela fechou os olhos. Falei, fechar os olhos significa eu não quero participar disso. E ela precisa necessariamente ser respeitada. Nós não podemos ser causa de sofrimento adicional a ninguém. Falei, vamos conversar nós dois lá fora, agora eu e você. Aí ele foi e lá ele me perguntou, é uma pergunta que todo mundo faz, né? E fazem morrendo de medo. Quanto tempo a minha mãe tem de vida, né? Quanto tempo eu tenho com ela? E aí a gente responde, a gente tem fórmulas para avaliar, a gente tem como avaliar o corpo, né, o momento da doença, e aí a gente responde para que ele consiga se organizar, para que ele consiga ver aquilo que é importante. E a gente fala sobre tudo. Eu vejo questões funerárias, a gente orienta sobre quem tem plano, quem não tem plano, o que é que faz. Quando está no hospital é muito mais fácil, porque o hospital já organiza isso muito bem. Quando é em domicílio, a gente precisa deixar isso tudo pronto, escrito, porque quando a dor acontece, a gente não raciocina. Então, se ficar só falado, também não tem como me organizar. Não falar sobre a morte é deixar as pessoas ao abandono. Isso é até uma dúvida própria, né, Luciana? Assim, porque é um desejo de muitos familiares que o seu familiar possa ter o seu fim de vida em casa, com a família, mas ao mesmo tempo quem não está preparado gera uma angústia justamente assim, tá, e agora? Morreu, o que eu faço? Quais são as recomendações caso alguém de casa esteja assistindo, até uma morte não inesperada às vezes, morreu um familiar subitamente, para quem que liga, para quem que recorre? Certo. A grande maioria das pessoas e dos familiares querem que o processo da morte seja em casa. Então, desde que tenha segurança no atendimento, tenha como oferecer conforto, avaliações, e no processo ativo de morte, as avaliações têm que ser diárias, de domingo a domingo. Então, se você não consegue oferecer isso, não tem como morrer em casa, né? Porque aí vai ser muito mais difícil, a gente vai se sentir muito sozinho e a gente vai ter muita dúvida. Atualmente, o Serviço de Atenção Domiciliar do SUS tem conseguido oferecer cuidado paliativo em domicílio até o momento da morte. A gente é uma oferta, não é uma imposição. Tem pessoas que não têm como realmente morrer em casa, são pessoas sozinhas, ou que os familiares passam por algum tipo de transtorno psíquico, ou tem criança muito jovem em casa e é só aqueles 2 familiares, ela não vai conseguir cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Mas para aqueles que desejam, a gente organiza esse cuidado, a gente oferece não só medicação, mas apoio psicológico, social, de enfermagem, médica, fisioterapia de cuidado paliativo também, para oferecer conforto para o final da vida. Quando a gente orienta os sinais da morte, quando ela está acontecendo, né, quando ela está muito perto, então é uma conversa, quem está em casa talvez esteja pensando assim, meu Deus do céu, o médico vai sentar comigo, vai me explicar como que a morte acontece, como que eu reconheço. Isso é essencial para que eu consiga me organizar, para que eu consiga saber quem chamar. Se for no horário de atendimento do serviço de atenção domiciliar, a pessoa vai acionar o serviço de atenção domiciliar. Então, é a equipe médica e de enfermagem que vai lá verificar a morte. Mas ele só serve para quem já está em acompanhamento.
Para quem está em acompanhamento. Quem não está em acompanhamento, as funerárias têm um serviço de verificação. Entendi. Que a própria funerária vai, busca o corpo e lá o médico faz todo o ajuste e organização. E alguns chamam o SAMU. Né? Apesar de não ser essa a função e a finalidade do SAMU, o SAMU também tem feito esse atendimento e tem feito a verificação e tem deixado papéis com a família, mas idealmente quem está... Pode ser acionado também a atenção primária, quem não está no... Principalmente durante o dia, né? Durante horário o dia, comercial. isso. À noite não tem muito para onde sair, vai ter que acionar a funerária ou o SAMU, né? Eles têm feito assim. Algumas funerárias não têm ido, elas têm optado por orientar a acionar o SAMU. Mas, de qualquer forma, eles têm uma retaguarda e uma proteção. Então, a gente orienta bem quando acionar, a gente orienta quando a gente percebe que houve a morte, a gente deixa todos os contatos para eles. Então, atenção primária, serviço de atenção domiciliar, SAMU ou funerária, a gente pega todos os papéis, a gente coloca numa mesa organizada, em ordem, para que isso seja ajustado. Eu sempre recomendo, para quem não está no serviço de atenção domiciliar, mas está na atenção primária, para pensar sobre isso e deixar isso organizado, porque de última hora é muito, muito ruim. Tem coisas que parecem que são bobas, assim, mas tem pacientes que se divertem muito com a gente no ambulatório, né? Eles levam roupas de como eles querem estar no seu funeral, né? Eles experimentam, eles querem deitar na maca para simular como que seria. E o que eu acho de barato nisso é que não é que a gente esteja se divertindo com o final da vida, é que eu estou tomando decisões. Eu estou dizendo, inclusive, como eu quero que eu esteja sendo visto no meu funeral. E isso não está muito dentro dessa dinâmica de cultura brasileira, mas a gente tem que mudar isso. Nos Estados Unidos, quando eu fiz o estágio, era muito comum, experimentava roupa, tinham agentes funerários visitando para fazer informações. A gente eu tive que entregar panfleto na rua, explicando como que era o hospice, como que funcionava, falar sobre morte, sobre vida, sobre essa questão do legado, do que eu deixo como legado para os meus familiares, falar sobre questões funerárias, sobre despedidas, sobre rituais de despedidas. Tudo isso a gente tem tentado falar sempre com as famílias e tentado de alguma forma estimular também que os serviços de atenção primária façam isso. A gente conseguiu ter no município em outubro, uma semana dedicada aos cuidados paliativos, e nessa semana a gente faz apresentações e discussões que são para atenção primária, justamente para que eles tomem posse desse conhecimento, para que eles consigam fazer esse tipo de orientação também em domicílio. Luciano, tem muita gente, até na área da saúde, que quando fala de cuidados paliativos dentro da oncologia, ok, todo mundo entende, mas o cuidados paliativos ele envolve todas as áreas da medicina praticamente, né? E aí eu vejo até um certo desconhecimento até da classe médica, né? Para aceitar uma insuficiência cardíaca terminal, neurologia. Como tem visto isso? Tem mudado isso nos últimos anos? Como é que tem sido? Tem mudado. Algumas especialidades elas são mais resistentes que outras. Mas o cuidado paliativo ele começa na pediatria, né? E dentro da oncologia. E aí, durante muito tempo, os esforços, né, e os olhares foram voltados para a oncologia. Isso eu estou falando de movimento brasileiro, mas o cuidado paliativo, enquanto movimento internacional, ele começa com todas as idades e um movimento de olhar para todos os tipos de doença. O cuidado paliativo, a própria definição nos diz, a gente vai cuidar de condições de adoecimento crônico ameaçador à vida. Então, a gente não diz oncologia, a gente diz que são condições de adoecimento crônico. Então, todas as doenças crônicas, né, em que você teve um esforço de tratamento e de mudança da trajetória daquela condição e ela é ameaçadora à vida, é passível de receber cuidados paliativos. As pessoas desconhecem, mas inclusive diabetes, a gente pode receber cuidados paliativos, doença renal crônica. A gente já tem um movimento muito forte de nefrologistas que são paliativistas e que falam sobre cuidado paliativo em doenças renais crônicas. Tudo isso parece muito novo no Brasil, mas não é novo no mundo. Né? No Brasil é que existem essas dificuldades de lidar com outras condições. Uma oncologia tudo bem, mas o restante não, a gente resolve tudo e não resolve. Ninguém consegue curar ninguém. A cura depende de uma série de fatores que não estão sobre o nosso domínio. A gente consegue oferecer tratamentos e acompanhar e fazer segmento excelente, mas a gente não detém esse poder que muda tudo. Né?
Por isso que a gente diz tratamento modificador de doença. A gente modifica trajetórias. Então, eu posso melhorar. E pode ser que no final dessa trajetória a gente consiga cura, mas a gente não pode prometer algo que não está sob nosso domínio. No entanto, essas discussões com as outras especialidades a gente tem feito. Eu tenho recebido convites, né, da cardiologia, da nefrologia. Ano passado a gente participou de um evento da nefrologia para falar sobre cuidados paliativos em doença renal crônica. Foi muito legal, que vários nefrologistas trouxeram várias dúvidas e várias questões. Dentro da neurologia também a gente recebe vários convites para falar sobre questões de demências avançadas, outras condições neuromusculares avançadas, e tem sido muito legal. Porque ao mesmo tempo que há uma resistência, há uma abertura para que a gente dialogue, para que a gente faça esse cuidado. Na atenção domiciliar, no Santo Antônio a gente começou sempre com tudo, né? Uhum. É muito legal porque ali a gente, tanto na pediatria quanto no adulto, a gente teve sempre esse olhar para todas as doenças e para todas as questões e necessidades que envolvem o adoecimento crônico. Na Unimed a gente começou com pacientes com doença oncológica, depois a gente partiu para as doenças neurológicas e agora a gente está construindo protocolos e formas de atendimento para as doenças clínicas. Não que a gente não atendesse antes, a gente atendia fibrose cística no final da vida, com necessidade de controle de sintomas, fibrocísticos que queriam morrer em casa, em domicílio, né? Adolescente fibrocístico que não queria internar mais, que queria morrer em domicílio. Então, tudo isso a gente conseguiu atender sem ter montado um manual de cuidado como a gente fez para os outros. E agora a gente está montando. Então, as coisas estão mudando. É uma luta. Na Unimed também a gente fez esse trabalho de encontros, de reuniões, de diálogos com todas as equipes. A gente convidava, inclusive, o pessoal da higienização, da Copa, para que eles participassem das discussões de cuidado paliativo. Isso é uma ideia muito particular minha. Para mim, sempre, todas as pessoas que trabalham em um serviço de saúde, todas, sem exceção nenhuma, inclusive o pessoal da manutenção, a gente chama para participar do diálogo, para conhecerem, porque eles são agentes dentro da sociedade. Então, eles vão mudar o seu olhar dentro do hospital, dentro da atenção domiciliar, mas eles vão levar esse conhecimento para a casa deles, para a família deles, para a sociedade deles, para a igreja que eles frequentam, e isso vai mudar muito. Isso muda tanto que eu já fiz palestras sobre luto, no cemitério. Já fui convidado para fazer palestras no cemitério no dia 2 de novembro, né? Até a pandemia eu ia com muita frequência em igrejas, em centros espíritas, em casas ubandistas, em vários ambientes em que eu pudesse falar sobre vida, sobre cuidado paliativo, sobre morte e sobre luto. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, que eu lembrei agora do luto, a gente acompanha o luto também. O Santo Antônio agora a gente está resgatando de novo, a gente teve o primeiro ambulatório de luto do estado de Santa Catarina. Ele aconteceu durante 5 anos, sob a coordenação da psicóloga Charlene e minha coordenação. Então, durante 5 anos, a gente teve esse ambulatório para amparar os familiares. Os familiares que a gente reconhecia a presença do luto traumático ia para esse ambulatório. E agora a Tamara está tentando resgatar de novo esse ambulatório. Ele foi um dos poucos ambulatórios de luto do Brasil, do SUS. Né? A gente tem ambulatórios importantes na Santa Casa de São Paulo, a gente tem na PUC, a gente tem uma professora que estuda luto na PUC, tem também no HC da USP de São Paulo, e a gente tinha o nosso, né? Uhum. É engraçado porque parece o Santo Antônio, em Santa Catarina, em Blumenau, tinha um dos maiores ambulatórios de luto do Brasil. E a gente está tentando resgatar, porque as pessoas, o cuidado paliativo não para com a morte, ele segue ainda pela presença do luto. E na atenção domiciliar do SUS, a gente montou o que a gente chama de projeto de visita aos enlutados. Esse projeto, a gente faz visita aos familiares como um processo de encerramento de um ciclo de cuidado. E quando a gente identifica o luto traumático, a gente solicita atendimento da psicologia e a gente encaminha também para atendimento dentro da rede. A gente foi premiado com esse trabalho, a gente foi considerado o melhor projeto do SUS de Santa Catarina, e a gente também foi premiado como um dos maiores e melhores projetos do Brasil. E a gente gravou um web documentário sobre como a gente construiu, como a gente montou, e deve estar lançando aí daqui a um tempo. Não vamos dar spoiler, porque no próximo bloco, então, a gente vai puxar justamente esse assunto aí, Luciano, para o pessoal de casa, para a gente falar um pouquinho.
fugindo até da nossa programação, tá? Mas entrou no luto e eu acho que é um tema importante pra gente entrar. Legal. Tá? Siga nos acompanhando. Voltamos para o terceiro bloco e como a gente falou, né, Luciano? A gente vai voltar de onde a gente parou no bloco anterior. A gente estava falando sobre luto, né? O luto, ele nem sempre é prejudicial. O luto é normal, né, Luciano? Explica um pouquinho mais quando ele começa a ser patológico, quando ele, né? E aí depois a gente estava falando agora aqui nos bastidores sobre o trabalho que apresentou no Congresso Internacional. Conta um pouquinho também pra gente daí. Conto sim. Com relação ao luto, quando a gente tem uma relação afetiva, a gente faz um investimento psíquico nessa relação afetiva, seja ela de qual for. Luto é perda dessa relação, que pode ser por uma separação, que pode ser pela morte, que pode ser por uma distância, que pode ser os pais no luto em relação aos filhos que crescem, que mudam de cidade. Então é perda desse investimento. A morte, mesmo nas questões crônicas, ela ainda assim é uma perda abrupta que a gente vai tentando se preparar ao longo do tempo. A gente vai tentando se organizar emocionalmente. O nosso sistema psíquico, o nosso aparelho psíquico, ele não reconhece a morte, ele não reconhece a perda. Então, quando você perde, existe um vazio extremamente grande que traz uma série de desconfortos emocionais e reações psíquicas que precisam vir para fora. Porque dentro desse processo de normalidade, de reajuste, de ressignificação e de reaprendizado, a mente vai tentar trabalhar, através do sofrimento e da dor, uma forma de compensar essas ausências, de compensar essa dor. Não é substituição, é aprendizado. Viver sem o objetivo do meu amor, sem o objeto do meu amor, sem o meu amado, a minha amada, sem aquilo que é importante para mim. Então, o luto é uma reação habitual, normal, fisiológica, que dá para a gente a condição de restaurarmos o nosso equilíbrio psíquico, de voltarmos a ter significados na vida e esperança. Durante muito tempo a gente falava em luto traumático, em luto patológico, a gente não fala mais esse termo, a gente usa o termo luto traumático ou uma disfuncionalidade psíquica relacionada com esse ajustamento, né? Então, as dificuldades que se relacionam, os sofrimentos, os embotamentos, os silêncios, faz com que o luto vá nos traumatizando por dentro e pode ter reações muito graves. Cuidar do luto é cuidar da saúde mental, é acompanhar com proximidade e muitas vezes é dizer para essas pessoas que o que elas sentem é normal. É muito comum os familiares falarem, eu vejo a sombra, eu escuto os passos, eu sinto perfume, eu arrumei a mesa para tomar café, eu sonho todos os dias, eu acordo. Isso é o desespero do ajustamento, né? A gente conviveu com aquela pessoa o tempo todo, a gente cuidou daquela pessoa o tempo todo, a gente amou muito aquela pessoa o tempo todo e dividiu toda a sua história com aquela pessoa. Tem casamentos que eu acompanho as pessoas e são casamentos de 50 anos, né? São histórias de 40 anos, de 3 anos. A intensidade do investimento psíquico é muito variável também. Não é contada só pelo número de dias. Então, tem pessoas que se relacionam em 5 anos e é equiparável a quem se relacionou há 40 anos pela intensidade da vida que eles tiveram. E aí, para conseguir lidar com isso, o cérebro faz essas pegadinhas com a gente, de ver sombra, de escutar voz, de sentir abraço. E eles falam, eu tô ficando louco, eu tô delirando, eu preciso de ajuda. E, na verdade, tudo isso é um processo de normalidade da experiência, de reequilíbrio diante da ausência. Eu tô aprendendo uma vida nova. Eu tô aprendendo uma vida com a ausência. E o que eu faço com essa ausência, né? Muita gente acha que é preencher, não é isso, né? Eu tenho pânico, pavor quando eu escuto, né? Tem lutos que são invisibilizados, o luto da gestante que teve um abortamento, né? Mas você é tão nova, daqui a pouco você tem outros filhos, não chora, isso é uma agressão. Falar isso é uma violência, um ato de violência contra o outro. Nenhuma perda é possível de ser substituída, nenhuma ausência é possível de ser substituída. A gente aprende a dar um significado diferente para a dor e traduzir isso em esperança. Mas você é muito novo, daqui a pouco você está casando de novo. Isso não é assim que a vida acontece e ela se desenvolve, né? Não é questão de idade que
Quer dizer que as pessoas mais velhas não podem recomeçar? Podem. E aí elas vão construir aquilo que é de interesse, mas a gente precisa desse tempo de construção, de reorganização psíquica para que a vida possa acontecer. Luciano, qual é que é o papel, a gente que acompanha esse trabalho brilhante que tu tem feito em Blumenau, o papel da equipe multidisciplinar nisso daí? A gente estava falando até do ambulatório de luto, De luto, né? Esse ambulatório de luto a gente também apresentou no Congresso Internacional de luto, né? A gente recebeu premiação também nesse, a gente criou uma ideia de fotografias como método terapêutico, né? E isso, na verdade, surgiu a partir de um atendimento de uma pessoa indígena, que a gente mostrava as fotos da aldeia e isso foi um caminho terapêutico para ela. O ambulatório de luto é essencial para acompanhamento dos familiares. Eu acredito que todas as instituições deveriam ter esse ambulatório de luto, para que a gente identifique e cuide das famílias tanto quanto a gente cuidou dos pacientes. Eu tinha comentado contigo, nosso ambulatório foi o único durante muito tempo em Santa Catarina, foi inovador, foi o primeiro que aconteceu, foi premiado, foi Hoje visto. já tem algum outro que tu saibas no estado? Não conheço Ainda nenhum não, né? outro. Eu até pesquisei para tentar descobrir se tinha, mas tem psicólogos que fazem, então são especialistas em luto e que atendem em luto. É muito importante eu falar isso, eu sou especialista em luto. Por isso que eu fazia parte do ambulatório junto com a psicóloga. A Charlene, que também é especialista em luto. Então, atualmente tem esses atendimentos esporádicos, mas o melhor atendimento ao luto é o interdisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante. Não se faz cuidado paliativo sozinho. As equipes acabam me vendo como uma referência porque eu sou muito antigo no cuidado paliativo, comparado com outros que estão começando agora, que começaram há pouco tempo. Mas eu sempre digo que não existe um mais importante que o outro. Existe aqueles que têm vontade de fazer, que têm dedicação e que querem adquirir experiência e que querem cuidar. Mas é muito importante que o cuidado paliativo seja feito em grupo, em conjunto, né? Sempre precisa ser um atendimento interdisciplinar. Luciano, uma crença muito enraizada nas pessoas é com a alimentação, né? E nesses pacientes em fim de vida, como tem sido a recomendação com a alimentação? A gente vê muito questionamento dos familiares, mas ele não está comendo, né? Então... Nós somos um povo latino, né? Eu brinco que às vezes o brasileiro esquece que ele é latino. E o latino, ele tem uma força muito grande nas suas emoções direcionadas ao alimento. O alimento cura tudo. A gente cresceu ouvindo dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente precisa comer para ficar bem. E não é bem assim. Os alimentos, eles passam por uma série de mudanças na perspectiva de importância, a depender do momento da vida que a gente se encontre, da faixa etária, e tudo muda. Tudo se transforma ao longo da vida. A gente tem momentos que a gente vai precisar muito de uma quantidade diferente de nutrientes para que a gente cresça e para a gente tenha também uma força orgânica de resolução diante de quadros de adoecimentos graves, e outros momentos que isso deixa de ser importante. Também é uma questão que tem mudado no mundo, né? A gente não fala mais sobre nutrição, a gente prefere usar o termo alimentação, né? Porque nem todo mundo precisa ser nutrido, né? E precisa ser alimentado. E a alimentação, no final da vida, ela deve ser direcionada ao conforto. Aquilo que para o outro tem significado e tem importância, em reduzidas quantidades, caso ele queira e caso ele aceite, não sendo forçado, não sendo imposto, não sendo ameaçado. Se você não comer, eu vou passar uma sonda, então a sonda é um castigo. Não. A sonda é uma indicação médica, é uma indicação técnica, não é uma indicação punitiva. E eu sempre corrijo, eu não deixo usar nenhum tipo de instrumento de tratamento médico como método de amedrontamento, de espanto e de punição. E não é todo mundo que pode receber alimentação artificial pela sonda, não está indicado para todo mundo. No final da vida a gente tira a sonda, a gente suspende as alimentações artificiais, porque elas são inapropriadas, o corpo está diferente. Existe insuficiência cutânea, existe também insuficiência do trato gastrointestinal. Então não se absorve mais, não se digere mais, fica acumulando dieta, vômito, náusea, distensão abdominal. O alimento passa a ser uma fonte de sofrimento e de angústia para quem recebe.
eles têm muita sensação de empachamento, de distensão abdominal, de dificuldade para respirar causada pela presença do alimento. Então, a gente suspende porque é um fator de sofrimento. E a gente trabalha com a família mostrando isso. E aí existe essa outra possibilidade, que é a alimentação de conforto, para experiências de sabores. Às vezes só quer sentir o cheiro, ou quer uma gotinha de café na boca e aquilo foi suficiente e está ótimo. O que as pessoas às vezes não sabem é que as doenças crônicas, elas são inflamatórias. E no final da vida, o processo inflamatório ele é catastrófico. E ele produz substâncias que inibem o apetite. Não tem como comer porque o corpo está sendo preparado para a morte. Uma coisa que eu mostro para as famílias, e a grande maior parte das famílias que são daqui de Blumenau, das regiões próximas, têm experiências com animais, com sítios, alguns são filhos de colonos, netos de colonos, e viram como os animais se comportam na proximidade da morte. Eles procuram silêncio, eles evitam as intensidades mais fortes de luz, eles ingerem uma quantidade muito mínima de água, eles não aceitam alimentos, porque organicamente, o ser humano também é um animal, e organicamente você se prepara para a morte, você se prepara para morrer. Quanto mais eu invado esse momento e faço medidas que são inapropriadas, mais sofrimento eu causo e desencadeio. Então, o mais importante é a gente respirar, aceitar o processo e cuidar de uma forma confortável, sem ameaça, sem imposições, sem violências e sem dizer, eu fiquei horas e horas na cozinha preparando essa comida deliciosa para você e você não vai comer nada. Isso eu sempre falo, isso é desnecessário mesmo e isso é imprudente porque a gente está causando sofrimento, aquela pessoa não consegue lutar contra isso. Não é uma desistência, é uma imposição do próprio organismo que se prepara para a morte. Luciano, assim, 20 anos já numa carreira em cuidados paliativos, com certeza tem milhares de histórias aí marcantes. Conta pro pessoal de casa uma ou duas histórias, assim, de que realmente impactaram, que realmente marcaram e dizer assim, não, eu realmente vou levar isso aí pro resto da vida. Eu tenho, assim, de histórias são muitas e muitas e muitas que são impactantes, muitas. Mas tem duas histórias que elas me acompanham desde que elas aconteceram e elas continuam me acompanhando. Uma aconteceu em Brasília e outra aqui no hospital. A de Brasília era uma menina muito jovem, 12 anos de idade, que feito o diagnóstico do processo de finitude e a gente leva essa possibilidade de conversa também com crianças, com adolescentes. Ela pediu que ela gostaria de morrer no hospital e que ela gostaria que o pastor tivesse presente, a avó, a mãe tivessem presentes e ela queria ser cuidada ouvindo para ela os hinos que ela cantava na igreja, Ela queria que todos estivessem abraçados com ela e segurando a mão dela e ela queria morrer no colo da avó. Porque ela disse que foi quem primeiro embalou o início da vida e ela queria que embalasse também o final da vida. E quando eu levei essa discussão para todo mundo, ficou todo mundo chocado, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser muito sofrimento. Falei, vou falar com os pais, vou falar com a avó, vamos chamar o pastor, vamos conversar. E foi muito bom que todo mundo topou essa ideia. E quando ela entrou realmente na fase ativa de morte, a gente internou, tinha um quarto separado para ela ficar. Nós liberamos muita gente aquele dia no hospital, então eles ficaram... Fui chamada a atenção algumas vezes, eu falei, vai vir todo mundo que para ela é importante. E aí eu, querendo respeitar aquele momento que era muito íntimo, né? Ela estava já com sintomas da dor controlado, a falta de ar controlado, eu me afastei. E ela teve um momento, um lapso de consciência, pediu para me chamar. Eu quero que o Dr. Luciano fique aqui dentro com a gente. E daí eu fui para lá, a gente se deu as mãos, enquanto uma cantora da igreja cantava um dos hinos que ela gostava, ela foi colocada no colo da avó, e em todo o processo ela ficou olhando para os olhos da avó, enquanto a avó lhe embalava com amor, com afeto, com ternura, trazendo lembranças de como foi a vida delas, do quanto ela amava, o pai e a mãe fazendo carinho, segurando a mão dela, dizendo para ela, filha, segue em paz, segue com Deus, nós fazemos a sua entrega para Jesus, é Ele agora quem vai cuidar de você, nós cuidamos de você até aqui, e a partir desse momento, você como o nosso maior presente, o nosso maior amor, a gente te entrega nas melhores mãos possíveis, porque as nossas mãos já não conseguem mais cuidar de ti como tu precisas. E ali ela foi morrendo suavemente,
suavemente fechando os olhos, embalada na canção que para ela fazia sentido. E aquilo me marcou muito, né? Dizem que a gente não chora, a gente chora. E ali eu chorei, deixei que as minhas emoções se misturassem às emoções dos familiares, e a gente se abraçou, e eles pediram que eu cuidasse dela junto com a equipe de enfermagem. Então, a gente fez uma série de cuidados que tem coisas que a gente, enquanto familiar, não entende. Vai colocar num saco preto, não sei o que, isso é muito apavorante. Então a gente enrolou em lençol, botou uma roupa bonita, né? A gente transportou ela até o morgue do hospital. Então foi tudo muito, muito, muito sensibilizante para mim. E depois a gente fez o acolhimento da família, eles foram nos contar o quanto aquilo para eles foi importante. Para eles, a fé deles estavam em conseguir fazer uma despedida digna para a filha, não era na cura, né? A avó, o pai e a mãe me falaram: doutor, o que vocês possibilitaram para a gente foi realmente uma expressão do amor divino. A gente realmente entende hoje que o melhor cuidado foi esse, e esse foi o cuidado que a nossa filha, a nossa neta, conseguiu encontrar a Deus. Então para mim foi muito marcante, eu não consigo nunca esquecer esse momento. E no Santo Antônio a gente acompanhou uma senhora, se não me engano ela tinha 86 anos de idade, uma vida plena, morava sozinha até aquele momento e teve uma condição crônica grave, evoluiu, internou no processo ativo de morte. E aí, assim, foi um processo muito longo, tem processos que são muito demorados. A morte pode acontecer em 4 semanas, pode acontecer no repente, pode ser em horas, pode ser em dias, pode ser semanas, e foram semanas. E aí, conversando com a filha, eu falei assim, o que será que falta no nosso cuidado? E a filha muito angustiada: doutor, mas ela não morre, eu tô sofrendo muito. E eu tenho um lema, assim, a gente tem um tempo para nascer e tem um tempo para morrer, e cada um tem o seu tempo. Aí eu perguntei para ela, porque eu já conhecia essa família, né? O Santo Antônio, a gente tinha visitas domiciliares, eu já tinha visitado ela em domicílio. E eu falei assim, cadê o Hércules? Aí ela falou assim, Hércules? Eu falei, sim, Hércules, o cachorro dela, o filho dela. Ela, ele é cardiopata grave, doutor, e ele tá morrendo. Eu falei, vamos trazer ele para o hospital. Vamos trazer ele para cá, porque ele é família, ele é importante, e os dois estão morrendo sozinhos. Né? Ele já estava com ela há 15 anos. Eu sempre lembrava, era uma das coisas marcantes, eu chegando, ele tá abraçado com ela tá fazendo carinho, ela tá beijando, ela sempre me falar que ele era o companheiro, o filho, o amigo, o pai, e que ele representava toda a vida dela e todo o sentido da vida. Eu falei, tá aí, ela internou e perdeu o sentido da vida. E quando a gente perde o sentido da vida, às vezes a gente demora realmente para que as coisas aconteçam, porque a gente quer que esse sentido seja resgatado. E aí a gente levou essa proposta para a direção do hospital. Na época era a psicóloga Dani, que comprou a ideia junto com a gente. Vamos trazer ele para cá, ele precisa vir para cá. E leva para o veterinário, não vai. A comissão de infecção hospitalar, o serviço não queria aceitar de jeito nenhum. E eu falei com a direção do hospital, vai entrar nem que seja debaixo do meu jaleco escondido, mas ele vem. Ele vem, eu não fico mais nem um segundo se ele não entrar. Então vamos trazer. Aí vai veterinário, vai ele. Quando ele chegou, ele estava em fase ativa de morte. Ele só respirava. E ela também. Nós colocamos em cima da cama, do lado dela. E por segundos ela despertou e ele despertou. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Tanto animais quanto seres humanos em coma despertarem, se olharem. Ela passou a mão nele, ela chorou e ele chorou. E ele deitou no peito dela e os dois foram caminhando para a morte naquele momento. Isso para mim me marcou de tal forma e mudou a minha vida e a minha visão sobre tantas coisas e sobre tantos pormenores da existência e do quanto eu me sinto um completo ignorante diante da vida e da morte e do que pode acontecer entre aqueles que se amam. Entre aqueles que se amam é possível um despertar para a despedida. E o que aconteceu ali foi ambos se despediram um do outro. E tem uma história até interessante também, que a gente viu ali no hospital, foi durante o Covid, que teve um casal de idosos, eu lembro, eles eram namorados, assim, eles tinham sido namorados na infância, pelo destino separou e depois eles estavam namorando de novo, e os dois já estavam internados há um tempão ali. E eles faleceram na mesma hora, assim, né? Ou seja, questões de minutos de diferença, assim. Isso tem sido, a gente ouve várias histórias
Luciano, tu que acompanha isso, é frequente isso, às vezes, de parecer que tem alguma coisa que está faltando antes da morte, e aí, de repente, quando chega, às vezes, um familiar de longe, aí parece que agora vai. Como é que tem sido isso? Às vezes isso é uma realidade. Aham. Eu tento não focar muito nessa realidade, porque às vezes são coisas que a gente não vai conseguir descobrir. Entendi. E aí eu procuro aceitar mais o processo. A gente teve pacientes aqui que a gente levou para domicílio, né? A gente tinha um programa que era pessoas que desejavam morrer em casa, a gente levava elas para casa, né? Então a gente tinha uma equipe multi aqui no Santo Antônio, a gente levava até domicílio, e a senhora queria ouvir o canto dos pássaros na casa dela. Eram pássaros soltos que ela alimentava e que cantavam ali. E a gente chegou ali, ela morreu 10 minutos depois ouvindo os pássaros cantando, né? Com a equipe quase toda chorando. Porque a gente chegou ali e era uma coisa que estava muito lenta e devagar. Às vezes não é uma coisa de ausência para ser resolvida. Às vezes é uma questão de onde eu me sinto mais confortável, de onde eu me sinto mais aconchegado, de onde eu tenho confiança de me permitir partir. Às vezes o que acontece é que eu tenho mais confiança na presença de uma pessoa ou de outra, de um lugar ou de outro, para que eu me entregue. Eu acredito que a mente e o corpo é muito forte, a gente resiste à morte, né? E quando a gente deixa de resistir, a gente flui nesse processo mais tranquilo. Qual o papel dos familiares e dos cuidadores frente a um paciente em cuidados paliativos, Luciano? São essenciais. A gente não consegue cuidar sem que eles estejam presentes, sem que eles estejam afinizados, sem que eles topem, sem que eles sigam as orientações, sem que eles tenham conhecimento sobre isso, sem que eles aceitem. A família é fundamental. Por isso que a gente caminha junto com a família. Não tem como caminhar em sentidos opostos, senão a gente não consegue cuidar. Muito bom, Luciano, né? A gente vê até gente que provavelmente vai se emocionar com essas histórias, né? A gente aqui fica emocionado, essas duas particularmente eu não acompanhei, mas a gente vê várias outras pacientes que o cuidados paliativos e principalmente tu tem acompanhado no hospital, né? Para o próximo bloco, a gente vai para aquele novo modelo, né, novo formato, com as perguntas enviadas pelo pessoal de casa, né? Então, sigam nos acompanhando, tá? Daqui a pouco a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas que vocês mandaram no Instagram. Foi no Instagram, né, Juliana? É isso aí, então, pessoal. Voltamos para o próximo bloco e, como prometido, né, durante a preparação então desse episódio, né, o pessoal da comunicação do hospital acabou colocando nos stories do Instagram dúvidas sobre cuidados paliativos, então a gente vai tentar responder um pouco das perguntas que o pessoal de casa mandou, Luciano. Algumas coisas acabou já falando aqui dentro, né, mas assim, quem pode receber cuidados paliativos, né? Então... todas as pessoas, de todas as idades, que enfrentem uma condição de adoecimento crônico e ameaçador à vida. Eu já fiz cuidado paliativo antinatal, que é um cuidado paliativo que a gente começa a acompanhar na gestação, crianças que já tenham uma condição de adoecimento crônico. Então, assim, em qualquer momento, em qualquer idade, ao longo de toda a vida. Quais são as principais diferenças entre os métodos tradicionais para os paliativos? Eu acredito que os métodos tradicionais, eles não têm essa visão integral do ser humano. Eu acho que a principal diferença é esse cuidado holístico, que consegue enxergar a pessoa dentro da sua dimensão. A gente tem uma dificuldade muito grande de falar, por exemplo, na dimensão emocional, na dimensão espiritual, dentro das metodologias tradicionais. O cuidado paliativo, não. Então, eu só consigo cuidar de você se eu conseguir te enxergar na sua dimensão emocional, na sua dimensão biológica, social, familiar, espiritual, religiosa, histórica, cultural, econômica, política. Eu só consigo te ver dessa forma. Eu não posso te separar, eu não posso olhar só para o seu biológico ou só para o seu emocional. Então, essa forma holística de enxergar a vida humana, eu acredito que é o principal diferencial. Sim, isso talvez seja até uma mudança para as próprias faculdades, né? Eu espero. Porque se ensina muito sobre parte técnica, né? E cada vez mais a gente tem falado sobre a evolução da medicina, de respeitar as decisões do paciente. Não é mais, porque esse remédio é o que cura. Não, mas eu não quero tomar isso, eu não quero fazer esse tratamento, né? Então... está começando a ter essa mudança, né? Eu acho que já teve uma grande mudança, mas ainda estamos engatinhando para isso, né?
Uma das perguntas já foi respondida, né? Só recebe cuidados paliativos pacientes que estão em fase terminal. Hipótese nenhuma. Outra coisa, como a família participa dos cuidados paliativos? Isso é outra pergunta que fizeram, né? Essa participação ela é fundamental, assim, participa com orientações, com coisas simples. Eu acho que ela não vai se importar, que é uma esposa de um paciente, não vou falar o nome dela, mas eu vou contar só um pedacinho da experiência dela. Ela me disse assim, um dia que ela não conseguia fazer nada, que nada dava certo. Aí eu falei assim, olha, você dá a medicação no horário certo, isso é amor. Você faz o alimento que ele gosta e você aceita que ele come na quantidade que ele consegue. Isso é amor, você faz muito. Falei, e eu admiro muito o seu cuidado. E esse é o cuidado. Então, essa participação dos familiares pode parecer para eles em um primeiro momento que é algo muito simples, mas é uma dedicação de afeto, de amor. É algo assim tão especial. E tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que sempre me impactou muito, quando um repórter perguntou para ela quanto que ela cobraria para cuidar das pessoas doentes, né? Para fazer o trabalho que ela fazia em Calcutá. E ela disse que não tem preço que pague o amor, que o cuidado ele é a expressão do amor, que o cuidado ele é por excelência a existência do amor em nós que se expande ao encontro do outro. Então, cuidar é encontrar o outro. Encontrar o outro é se dar a si a possibilidade de amá-lo dentro do cuidado, até o final da vida. Então, eu acho que isso responde tudo sobre a importância dos familiares nesses cuidados. E como cuidar, agora uma pergunta minha, né? Como cuidar do cuidador? Porque o cuidador, muitas vezes, também adoece, né? Adoece no sentido psicológico, ou seja, às vezes não está preparado para tudo isso, às vezes isso envolve uma mudança de todo um estilo de vida, de uma dedicação, né? Como tem sido esse preparo? Eu vou dizer que ser cuidador nem sempre é uma escolha. Vou começar por aí. Ser cuidador, às vezes, é algo imposto pela vida e por outros familiares, né? Eu brinco, geralmente as pessoas solteiras vão cuidar, as mulheres são cuidadoras, né? E é uma imposição social e geralmente há um adoecimento, sim, que a gente chama de fadiga do cuidador. Ele fica cansado, ele fica exaurido, são muitas noites sem dormir. A gente, na verdade, sempre que a gente entra em contato com cuidadores, a gente pergunta, a gente questiona como você está, como é que está a sua saúde, você tem ido no médico, você tem se cuidado, qual o seu tempo, o que você faz no seu tempo. E aí a gente procura na rede social ou na rede familiar uma forma de ajudar o cuidador, uma forma de amparar ele, de fazer uma série de orientações. Muitos cuidadores aceitam, outros não aceitam, eles não querem se afastar, eles não querem olhar para si, eles querem olhar apenas para o seu familiar em adoecimento. Mas, assim, é muito importante que o cuidador aceite ajuda, aceite orientações e que ele olhe para si mesmo. E, assim, se eu não cuido de mim, eu adoeço e deixo de cuidar de quem eu amo. Tem questões que são muito importantes que estão envolvidas nisso. Tem algumas instituições religiosas que oferecem apoio, então a gente busca essas instituições que oferecem cuidadores da própria igreja, que vão até ali, que substituem os cuidados, para que esse familiar possa descansar. Então tem coisas que são simples, mas que são autocuidado. A gente consegue um momento para que, quando é mulher, vá ao cabeleireiro, faça a unha. Às vezes a gente pede para o fisioterapeuta fazer massagem, aplicar acupuntura, para que o cuidador receba o mínimo possível de cuidado. Às vezes, quando o cuidador é homem, a gente leva para fazer barba, para cortar o cabelo também, para se enxergar, a gente pergunta como é que estão os exames, as medicações, quanto que foi a última consulta na atenção primária, se eles já acompanham alguma especialidade, quanto que foi, para nos contar um pouco sobre isso. É muito interessante que os cuidadores, às vezes, se emocionam e choram, porque dizem que ninguém nunca havia perguntado como eles estavam, como eles se sentiam. Teve uma senhora também que me impactou muito. Quando eu cheguei, eu olhei para ela e vi tanta tristeza e tanta dor, e eu falei para ela, fala para mim sobre essa dor. Conta para mim. Compartilha comigo esse peso tão imenso. Ela chorou uns 30 minutos e ela disse que ninguém nunca tinha olhado para ela, que ninguém nunca tinha a visto, e que ninguém nunca tinha percebido que ela carregava uma tristeza imensa dentro dela. Eu acho que começa o cuidado com o cuidador, com nós, profissionais da saúde, olhando para eles e abrindo um espaço para que eles falem, para que eles expressem as angústias, os medos, as dores, as incertezas que eles estão vivendo todos os dias. A gente falou muito sobre esse cuidado integral.
Uma dúvida que veio agora para mim, se fala também sobre o cuidado da parte financeira? Também. Ou seja, até... Porque assim, às vezes, coisas simples como divisão de herança, tem tudo isso daí, né? Ou seja, geralmente a família está num momento de luto e ainda tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo quando não está preparado, né? Eu fui aprender sobre inventário nos cuidados paliativos. Não foi em relação à morte de familiar, nem nada disso. Foi nos cuidados paliativos. A assistente social, a gente divide, né? Por isso que é interdisciplinar. Mas a assistente social faz esse trabalho de orientar sobre questões de inventário. Ela faz uma avaliação da situação financeira. Ela faz um norte, né? E aí tem familiares que às vezes não conseguem fazer aquilo que a gente orienta e buscar dentro dos projetos e programas sociais, seja do município, do estado, do governo federal, aquilo que eles precisam para que tenham uma vida melhor e uma vida mais calma e mais tranquila. Mas a gente orienta em relação a tudo isso, inclusive sobre inventário, no SUS, por exemplo, agora na atenção domiciliar, a gente, com a assistente social Lisandra, a gente pensa em escrever um manual com essas orientações para entregar aos familiares, para que eles tenham sempre a possibilidade de ler como que funcionam os inventários, como que eles acontecem, qual o tempo mínimo e máximo para que eu possa dar entrada, né? Quais são os limites que eu não sofra prejuízo, como que eu posso pensar nessa organização antes mesmo da morte, senão as coisas ficam bem complicadas depois. Porque deve ser um choque de informações tudo ao mesmo um choque tempo, de informações. E ainda mais no momento de luto, né? Ou seja, isso deve prejudicar também o luto, né? Que a pessoa não consegue nem digerir isso direito. Prejudica o luto. Eu digo quando não está preparado, né? Eu digo, né? Quando a gente não... Até sendo preparado, o luto é um grande desafio, mas sem nenhum tipo de orientação, tudo fica muito, muito pior. Voltando para as perguntas, Luciana, várias aqui a gente já respondeu, né? Existe idade mínima ou máxima para receber cuidados paliativos? Não, né? Já foi respondido, né? Cuidados paliativos substituem outros tratamentos médicos? Também não, né? Eu acho Ele não é substitutivo, ele é um cuidado que ele se soma com os tratamentos modificadores de doença. Então, o Bruno, que é nosso oncologista do hospital, diversas vezes eu ligo para ele, reencaminhando pacientes para quimioterapia, e que em algum momento precisou ser suspenso, mas a gente, identificado o momento para retornar, a gente retorna. Já encaminhei pacientes para diálise, já discuti com o nefrologista que seria importante manter o segmento da diálise ou iniciar a diálise concomitante com o cuidado paliativo. Então, é um tratamento que não substitui, é um tratamento próprio, que ele vai entrar em associação de igual importância. No entanto, chega uma fase do processo de adoecimento que ele vai se sobressair e se torna o tratamento mais importante. Né? Eu não uso o termo cuidado paliativo exclusivo, mas eu uso o termo intervenção paliativa como método mais importante a ser aplicado nesse momento, porque isso não tira a possibilidade de que o médico assistente continue acompanhando, participando, trazendo informações, trazendo conhecimento. Então, não é um tratamento exclusivista que exclui. Muito pelo contrário, ele agrega, ele inclui, ele é inclusivo. Mais uma pergunta pessoal. A última pergunta do pessoal de casa foi: cuidados paliativos são apenas para pacientes com câncer? Já foi respondido que não, todas as especialidades, né? A maioria dos pacientes que procuram vocês, os paliativistas, acaba sendo por encaminhamento de outros médicos. Mas os familiares ou pacientes que queiram procurar por conta própria? Podem, eles procuram. Ótimo. Isso tem aumentado muito ao longo do tempo. Eu não faço mais atendimento privado, mas é muito comum, assim, semanalmente eu recebo mensagens de familiares que conseguiram meu contato, não sei como, mas não tem problema, mas conseguiram, fazem contato comigo e querem atendimento e falam que o médico assistente não encaminhou para o cuidado paliativo, que eles leram sobre, assistiram palestras sobre no YouTube e que eles querem receber cuidado paliativo. Às vezes o próprio paciente faz contato comigo porque quer fazer uma diretiva antecipada de vontade, porque quer entender melhor como é que vai ser o final da vida, ele quer se estruturar, ele quer entender como que ele... Até questões de organização econômica. Eles ligam porque eles querem entender como que eles podem se organizar economicamente diante daquilo que eles estão vivendo.
Por isso que eu faço uma brincadeira, que na verdade é uma verdade, que paliativistas precisam estudar tudo. Precisa ter um conhecimento mínimo sobre vários assuntos e vários aspectos da vida humana. Sim, recentemente até estava vendo até questão de imposto de renda, né? E dependendo do tipo de doença, em fase terminal, deixa de pagar também, Deixa né? de pagar, deixa de pagar. Coisas que às vezes o pessoal de casa também não sabe. E até questões de parcelamentos de carro, de casa, algumas situações você consegue ter abatimento, você consegue não pagar e a gente pode correr atrás, né? Se tiver a informação correta. Para encerrar esse bloco, Luciano, e depois a gente vai para o último bloco, né? Dica do pessoal de casa, então, quando procurar? Né? Assim, a gente como médico, constantemente a gente conversa, mas o pessoal de casa que deseja, quando procurar os cuidados paliativos? Quando eu for diagnosticado ou alguém que eu ame receber um diagnóstico de uma doença grave, e uma doença que ameaça a continuidade da vida. E quando eu falo em ameaça a continuidade da vida, eu não estou falando sobre morte apenas, eu estou falando sobre limitações, eu estou falando sobre progressão, sobre perda de força, de autonomia, qualquer tipo de ameaça. Eu devo procurar, sim, atendimento dos cuidados paliativos. Quanto mais precoce e inicial for esses cuidados, melhor vai ser ao longo do tempo. E isso vai favorecer um desenvolvimento de cuidado que vai trazer muito menos sofrimento. Os cuidados paliativos, eles ajudam a organizar o cuidado, a organizar o tratamento. E eles ajudam a perceber aquilo que é fútil, aquilo que é inútil, aquilo que não é resolutivo. Tem solicitações de exames que são absurdas, tem solicitações de procedimentos que são absurdos. E isso não é nenhuma questão econômica, é uma questão de humanidade. Você não fazer a pessoa gastar o seu tempo, o seu recurso financeiro, seja do Estado ou pessoal, com algo que não tem o menor valor ou sentido no cuidado do paciente. E essa organização, os cuidados paliativos conseguem fazer com muita maestria, justamente porque eles não têm medo de olhar para a vida e não têm medo de olhar para esse percurso e sabe que não é uma ressonância ou um PET mal indicado que vai fazer diferença no cuidado e na evitação da morte. Acho que esse podcast aqui foi essencial até mesmo para a classe médica, né? Para tirar esse mito de achar que cuidados paliativos é assim, não, da parte curativa eu não tenho mais nada para fazer, agora vai para cuidados paliativos, né? Exatamente, né? Como se fosse uma outra caixa então, assim, não, pessoal, né? O cuidados paliativos, como o doutor Luciano já falou, então, qualquer condição grave que ameace não só a vida, mas também a autonomia, tudo isso daí realmente merece esse acompanhamento conjunto, né? Merece, meu Deus, e precisa. Muito bom, Luciano. Então, encerramos mais um bloco, pessoal, tá? E após o intervalo, a gente vai para o último bloco, para um fechamento, então. Voltamos para o último bloco. E agora são perguntas mais diretas, mas fica à vontade para responder, né? Luciano, quais são os principais desafios para a expansão e o reconhecimento da medicina paliativa no Brasil hoje, tanto em termos de acesso, formações e até políticas públicas? A gente temos realmente a implantação da política pública de saúde voltada para os cuidados paliativos. E a gente ter ensino de cuidado paliativo em todas as graduações da saúde e em todas as residências médicas. O Santo Antônio, ele é um hospital que nesse momento ele é privilegiado em relação ao ensino de cuidado paliativo, né? A clínica médica, ela tem formalizado, você formalizou isso, você amparou isso e apoiou essa ideia. E, inicialmente, ela foi a primeira residência de clínica médica do Brasil a ter cuidado paliativo como uma disciplina formal dentro da clínica médica. É isso que a gente precisa, é ensino. O que modifica sociedade e cultura médica, cultura dentro da área da saúde, é o ensino. Não existe outra forma. Caminhando, mas caminhando de forma lenta. A gente teve recentemente a aprovação da política pública de saúde voltada pelo cuidado paliativo. Blumenau, a gente tem projetos dentro de Santo Antônio, tem projeto dentro da prefeitura, mas Blumenau foi a segunda cidade do Brasil a formalizar isso. E até agora a gente não recebeu ainda os implementos financeiros, não foi assinado. Então o que a gente precisa é de agilidade política, né? Também, além do ensino, a gente precisa de agilidade política e os políticos precisam olhar para isso, né? Cuidado paliativo é uma expressão da dignidade humana. Não oferecer cuidado paliativo é não permitir que as pessoas tenham cuidados dignos. Para médicos e estudantes, Luciano, que pensam em seguir essa especialidade, qual conselho que daria? Estudem.
Estudem, estudem e estudem. E quando estiverem cansados, estudem de novo. Você não para de estudar. Eu falei no início da minha formação, daí eu falei que eu estou no 2º doutorado, tem gente que se assusta, já fez o primeiro, está no 2º, você é louco. Eu não sou louco, eu sou uma pessoa que ama cuidar do outro. E a gente não cuida do outro só com amor. Eu acho muito bonita a frase da Teresa de Calcutá, mas além do amor, eu preciso ter conhecimento científico e técnico. Eu tenho que ter expertise técnica. Cuidado paliativo sem expertise técnica é um erro. Quer ser paliativista? Eu acho ótimo, mas você precisa se formar. Você precisa ter uma boa formação, você precisa fazer residência médica. Eu não quero fazer residência médica, tem poucas no Brasil, concordo. Então, eu vou fazer um bom curso de formação para médico, eu estou falando especificado para médico, e vou estudar o resto da minha vida, e vou fazer produção científica e não vou parar de estudar. De qualquer outra forma, eu acho que o tempo vai ser desperdiçado tanto para as pessoas que vai cuidar quanto o seu próprio tempo, né? Um médico que não estuda, para mim, um médico que não se aprimora, um médico que não vai para congresso, um médico que não publica trabalho, que não apresenta trabalho, para mim é um médico que está gastando o seu tempo de uma forma equivocada. Precisa repensar, talvez não seja esse o seu melhor lugar. Para ser paliativista, eu tenho muito medo daquelas pessoas que acham que ser paliativista é fácil, é simples, né? Ai, que bom, eu estou perto de aposentar, eu vou ser paliativista. Não, por favor, não seja. Tudo deu errado na minha vida, eu vou ser paliativista. Não seja. Paliativista, você tem que ter entusiasmo de estudar muito e sempre. E não é só uma disciplina, são muitas disciplinas que a gente estuda. São muitas disciplinas. Tem que ter um conhecimento vasto sobre as condições de adoecimento crônico. Quando começa uma doença e quando termina uma doença. E quais são os tratamentos modificadores dessa doença. Por exemplo, você acaba tendo que estudar quimioterapia para quem faz cuidado paliativo oncológico, né? Você acaba tendo que saber fazer diagnósticos dentro da oncologia para discutir com o oncologista. Se não for assim, se você não se aprimorar e não estudar, realmente tem que repensar o caminho. No Brasil, alguma formação que tu recomendaria de centros? Claro que deve ter vários centros aí se aprimorando cada vez mais, mas tem algum que possa... Então, para a especialidade médica tem o Paliar, né? E tem multidisciplinar também, que eu amo. Né, depois de muitos anos sendo paliativista, eu fui lá fazer uma formação com eles. Ele fica onde? O Paliar fica em São Paulo. São Paulo. Com o professor Ricardo, da USP, professora Dalva. E para mim foi assim uma experiência fantástica e sem igual. Eu amei ao infinito. A gente tem cuidado paliativo pediátrico, que é adulto, também como especialidade médica e interdisciplinar no Sírio-Libanês, né? O do Sírio-Libanês é a primeira formação em cuidado paliativo do Brasil. Começou tem 2 ou 3 anos, eu acho, mais ou menos, é bem recente. A gente tem também no Einstein, formação interdisciplinar e médica de cuidado paliativo, são muito bons. Aqui em Santa Catarina a gente tem o Grupo Conexão, em Florianópolis, que é excelente também, que é muito bom, é interdisciplinar, e eles fazem um cuidado excelente. Tem disciplinas que são só para médicos, como cuidar da dor, da dispneia e de outros sintomas que trazem uma série de desconforto para os pacientes. Esses são os que eu indico. Eu conheço, eu sei o quanto são bons e o quanto os professores são dedicados, né? Muita gente aqui em Santa Catarina acaba optando por ficar com conexão paliativa, e que também é excelente. Eu não consigo dizer nada que desabone o trabalho deles, de tão bom que é feito, e do quanto os professores ali são voltados para isso. Luciano teve a experiência, começou a formação em cuidados paliativos na Espanha, depois a experiência nos Estados Unidos. Muita diferença dos outros países? Como é que funciona? É muito diferente, muito diferente do Brasil. É muito diferente. O cuidado paliativo na Espanha pediátrico, né, do Paliativo Sem Fronteiras, ele é um cuidado que tem uma visão europeia, né? E que talvez chocaria e espantaria e amedrontaria os paliativistas pediátricos do Brasil. Porque é uma visão muito, muito, muito pormenor e particular, e uma visão muito apropriada deles, de como você cuida, de quando não intervir com medidas intensivas. Aqui no Brasil ainda há muita obstinação terapêutica dentro da pediatria e da neonatologia. Então lá acho que ficaria bem chocada, é bem diferente. Nos Estados Unidos existe uma questão econômica muito forte, uma divulgação econômica muito forte, que me chocou um pouco no começo, assim, a visão deles disso, né? De como que eles divulgam, de como que eles falam, de como que eles expressam. Então foi um aprendizado para mim também.
né? E aí eu percebi que existem espaço para todas as discussões e questões, econômica, não econômica e de cuidado. Por exemplo, lá, o cuidado com pessoas com quadros demenciais avançados, com doença de Alzheimer avançada, não se passa sonda. Existe uma forma de alimentação lenta e muito dedicada dos cuidadores por via oral até o momento da morte. E aqui no Brasil é uma grande luta, a gente consegue, mas é uma grande luta, é um grande desafio. Tanto com alguns geriatras, com alguns neurologistas, é bem desafiador. E lá já é uma coisa muito mais tranquila essa relação com o alimento. Você não falou sobre a experiência de hospice. Como funciona isso? O hospice são lugares que as pessoas que têm um tempo de vida de 3 meses a 6 meses, elas vão para ser cuidadas até o momento da morte. Por algum motivo, ou por uma escolha pessoal, ou porque os familiares realmente não conseguem lidar com aquele processo, ou porque são pessoas sozinhas, ou são pessoas que tinham um companheiro, uma companheira, filhos, mas que acabaram nesse processo de adoecimento não conseguindo estar ao lado. É extremamente apropriado a gente ter um espaço assim. No Brasil, a gente teve um hospice ligado ao HC de São Paulo, mas que acabou fechando. Mas a gente tem um hospice muito antigo, que é lá do Servidor Público de São Paulo, que é coordenado pela professora Dalva. Aqui no Brasil a gente chama de hospedaria, porque quando você vai traduzir hospice, fica hospício. Então isso não dá muito certo no Brasil, essas traduções literais. Então optou-se por chamar de hospedaria. Então agora a gente tem em São Paulo, tem hospedaria em Curitiba, tem uma hospedaria, se eu não me engano, em Fortaleza, Salvador, uma recente. Então tá crescendo. Na pediatria, a hospedaria tem uma visão diferente. Também é um lugar onde os pais podem levar suas crianças para que eles possam cuidar de si mesmos também, para que elas passem o dia com cuidadores do próprio local. Na pediatria não é voltada apenas para cuidados de final de vida, mas no adulto é voltado para cuidados de final de vida. A ideia é que funcione como uma casa e que os quartos sejam muito parecidos com a casa onde essa pessoa vai ser hospedada. Tem elementos da sua casa, a permissão da presença de pets, de animais que estejam significados para essas pessoas. Tem um hospice nos Estados Unidos que eu não conheço, que agora atualmente acho que ele foi fechado, ele chama o Hospice Zen Budista, que era muito interessante, que eles levavam vários animais para visitar as pessoas em adoecimento, ficava num lugar aberto, com campo, com cavalos, então dava uma dinâmica de vida muito grande, com jardins espaçoso, em que essas pessoas eram levadas para tomar banho de sol, para estar entre as flores. Então essa é a dinâmica da hospedaria, é permitir uma integração com a natureza, com a vida, é permitir a presença de um lugar que seja o mais parecido com aquilo que ele ama. Luciano morou já em diversos lugares do Brasil e a gente sabe que o país é um país multicultural, né? Ou seja, viu muita diferença de um estado para o outro dentro do próprio Brasil, não? Em relação aos cuidados paliativos, sim. Eu acredito que aqui em Blumenau, eu não vou poder falar toda Santa Catarina, mas aqui em Blumenau foi o lugar que as pessoas mais tiveram avidez para conhecer e receber os cuidados paliativos. Em Brasília, a gente teve uma época de luta, de intensidades muito grandes, de incompreensões, mas que foi sendo construído por pessoas de forma isoladas, que iam se reunindo e se congregando para poder construir. Em São Paulo, ele era melhor aceito, porque em São Paulo tinha essa visão dos grandes nomes, que já eram muito conhecidos em outras áreas, como o professor Ricardo, que já era um grande nome dentro da cardiologia, ou a professora Goretti, que já era um grande nome dentro da medicina da família, ou a professora Dalva, que já era um grande nome dentro da oncologia. Então, quando essas pessoas falavam sobre cuidado paliativo, as suas especialidades respeitavam e queriam ouvi-los, e queriam saber deles o que é isso. Então, cada área tem realmente a sua discussão. Eu fiz faculdade no Rio, então, da época, os meus professores tinham pânico de cuidado paliativo, mas isso há muito tempo atrás, né? Não, com certeza, atualmente, alguns faleceram, outros estão, né, vivíssimos e dando aula. Essa visão deles se transformaram ao longo do tempo. Porque eu até vi recentemente discussões de cuidado paliativo na faculdade que eu me formei. Então, tem mudado. Aqui em Santa Catarina, eu achei muito gostoso a forma como a gente foi recebido. Até porque já tinha um serviço de cuidado paliativo em Florianópolis, no HC, já tinha no CEPOM. Então, acho que esse conhecimento já estava se disseminando e sendo participado em algumas cidades. E por isso que eu acho que foi bem recebido. Luciano, assim, foi muito bom, não foi só um aprendizado para o pessoal de casa, foi um aprendizado pessoal, essa nossa entrevista. Para finalizar, Luciano, eu vou
para o pessoal de casa, qual seria a mensagem final, tanto sobre a importância da vida, da dignidade, do cuidado humano, onde as pessoas podem encontrar também mais informações sobre o teu trabalho e sobre a própria medicina paliativa? Eu vou começar sobre a medicina paliativa. Eu acho que o lugar melhor que a gente pode encontrar é no site da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Porque a academia vai trazer informações sólidas, coerentes. Claro que existe uma série de divulgadores, mas eu gosto muito de ir ali. Acho que ali é uma fonte, tem uma parte para a sociedade, tem vídeos e tem podcasts, e são professores e médicos e enfermeiros e, enfim, diversos profissionais da saúde, fonoaudiólogos, falando sobre cada uma dessas especialidades, especificidades. Eu acho que é muito bom para a sociedade conhecer. Então, acho que começaria ali. Acho que ali é o lugar mais importante. E depois pode pesquisar outros lugares, ler livros, tem livros que tratam a respeito desse assunto, mas eu acho que antes de ler os livros é bom a gente buscar a informação de quem está produzindo ela e de quem faz cuidados paliativos diariamente, que são esses profissionais que pertencem à Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Sobre a importância... da vida, da dignidade e do cuidado humano. Da vida e da dignidade humana. Nossa, aí é muito profundo. Acho que o Léo quer que eu fique falando aqui durante 50 minutos sem parar, até todo mundo desistir e ir embora. Tem dois poemas para mim que resumem muito essa questão da dignidade humana e da vida humana. É tão importante tudo isso, que não tem nenhuma palavra que consiga definir, e eu acho a língua humana extremamente pobre quando a gente vai falar sobre dignidade, sobre vida e sobre morte. E uma está entrelaçada na outra, e uma faz parte da outra, e elas são indivisíveis. Eu só consigo ter uma boa morte através de uma boa vida. E eu só consigo ter uma boa vida se eu tenho chances de ser cuidado através daquilo que eu considero como sendo digno para mim. E dignidade não é o médico que diz o que é digno, é o que cada um diz de si mesmo. É o que cada um fala a partir da sua biografia, a partir da sua história. E esses dois poemas, eles me dizem muito a respeito disso, que a gente pode atravessar a vida, as suas dificuldades, as suas incoerências, os seus medos, as suas incertezas, mas a gente pode superar as pedras, os espinhos, a gente pode superar as poeiras do caminho e a gente pode vencer, sim, e encontrar dignidade na vida humana. Eu vou começar com uma poetisa, que é a Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, que ela escreveu um poema chamado Das Pedras, que ela diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um companheiro, um leito, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, a minha vida, arrancando pedras e plantando flores. A vida é de desafios, mas é possível enxergar a beleza. Mesmo em condições de adoecimento dificílimas, é possível enxergar a dignidade. É possível transformar as pedras em escadas que nos elevam, que nos ajudam a enxergar melhor a vida do alto, a partir de uma perspectiva nova. É possível plantar flores, ainda que dentre uma estrada empoeirada e cheia de pedras, é possível fazer a vida florescer. E o que a gente faz nos cuidados paliativos é permitir que a vida floresça, é permitir que as vidas se transformem, é permitir que as pessoas tenham asas para flutuarem acima da própria dor da existência. É possível permitir a cada um de nós, independente do que possa acontecer, independente da possibilidade da morte ou não, encontrar um sentido para a nossa existência e um sentido que nos eleva acima da dor. E aí o outro poema, na verdade, é dizendo que as pessoas me perguntam, porque todo mundo fala assim, mas você sorri, você canta, às vezes te vejo cantando no hospital, e a gente esperava que você fosse uma pessoa triste, já que você trabalha com isso, né? Algumas pessoas não conseguem nem falar o nome. Eu digo que eu sou muito oportunizado pelo amor, de estar presente na vida das pessoas em momentos tão íntimos e tão especiais. A vida humana é um templo de amor, para mim, constante. E quando as pessoas me permitem participar do seu cuidado, eu me sinto extremamente honrado e feliz de fazer parte da história delas. E para mim vale muito a pena fazer o que eu faço. Aí é um poema de Fernando Pessoa, chama Mar Português. Eu vou falar só o finalzinho, não tudo, em que ele questiona: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além da dor, precisa passar além do cabo bojador. Deus, o mar, o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Tudo na vida é um espelho da experiência divina em nós.
tudo na vida espelha a beleza do céu, da natureza, da experiência de luz que a gente vive no contato com o outro. Então, sim, vale a pena cuidar, vale a pena ser paliativista, vale a pena ser cuidador, vale a pena ser enfermeiro, ser nutricionista, vale a pena ser da área da saúde, vale a pena estar presente na vida das pessoas, independente da existência da dor, e ser um agente transformador das vidas na medida que a gente diminui a dor, na medida que a gente traz esperança. A esperança de seguir dentro da vida, enquanto a vida acontece, com o mínimo sofrimento possível e com a maior qualidade de vida possível. Então, o que eu quero dizer é isso, vale a pena. E eu tenho sempre uma esperança muito grande de que as nossas vidas ainda vão ser muito transformadas pela medicina paliativa e pelos cuidados paliativos em todos os cantos do Brasil. E isso vai chegar em todos os lugares, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, em todos os espaços nós teremos a medicina paliativa e os cuidados paliativos transformando a vida. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o convite, que me honrou muito, que me fez muito feliz e que me deu uma manhã magnífica, né, em que eu tive as minhas esperanças, a minha alegria e o meu sorriso aceso de novo. Luciano, eu só posso dizer obrigado por ter aceitado esse convite, mas acima de tudo por esses ensinamentos, por essas lições de vida e pelo trabalho magnífico que tem feito, que a gente acompanha, por ter me ensinado um pouquinho, pelo menos, do que eu aprendi sobre cuidados paliativos, né? Um pouquinho que eu digo porque não é a minha área, mas tudo que eu aprendi foi desde que tu entrou no hospital e começou a ensinar, assim como ensinou os residentes, a gente foi aprendendo junto. Obrigado por tudo isso. Obrigado, pessoal de casa, espero que tenham gostado, tá? Como a gente já sempre reforça, é um programa quinzenal, tá? Então, quem quiser nos acompanhar, a gente quinzenalmente vai estar postando no YouTube com alguns flashes no Instagram também. Obrigado, pessoal.